Porque os demônios pediram os porcos a Jesus. O primeiro confronto entre Jesus e Satanás resultou na vitória de Jesus sobre as tentações, conforme narrado em Mateus 4, versículos 1 ao 11. Ele continua a invadir e dominar duas das principais fortalezas de Satanás: o domínio do mundo espiritual, exercendo autoridade sobre os demônios, em Mateus 8, versículos 28 ao 34, e o domínio sobre a doença, curando um paralítico, em Mateus 9, versículos 1 ao 8. Depois que a tempestade se acalmou milagrosamente, Jesus e seus discípulos continuaram sua jornada através do mar da Galileia. O próximo incidente se concentra exclusivamente em Jesus, sem mencionar os discípulos, conforme narrado em Mateus 8, versículos 28 a 34. Ao chegar ao outro lado, na região dos Gerasenos, nenhum violento que ninguém poderia passar por ali. Eles gritaram: "O que você tem a ver conosco, Filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado?" À distância, havia uma grande manada de porcos pastando. Os demônios imploraram a Jesus: "Se você nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos." Ele disse a eles: "Vão!" Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada correu pela ribanceira íngreme para o lago e morreu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram até a cidade e relataram tudo isso, incluindo o que havia acontecido com os homens possuídos por demônios. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, imploraram a ele para deixar sua região. Mateus ainda direciona nossa atenção para Jesus ao responder à pergunta exasperada: "Qual território gentil?", o que explica a presença de porcos, um animal considerado impuro pelos judeus. Quando Jesus chega à região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios vindos dos túmulos o encontram, conforme relatado em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, e Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39. Em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, eles chegam ao outro lado do mar, na região dos Gerasenos, e um homem possuído por um espírito imundo encontra Jesus saindo dos túmulos. Este homem vivia nos túmulos, e ninguém conseguia contê-lo, nem mesmo com correntes. Pois ele tinha sido muitas vezes acorrentado de pés e mãos, mas ele rasgou as correntes e quebrou os ferros de seus pés. Ele gritava e se cortava com pedras. Quando viu Jesus de longe, ele correu e caiu de joelhos na frente dele. Ele gritou no topo de sua voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me torture." Onde Jesus lhe disse: "Sai deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o teu nome?" "Meu nome é Legião", ele respondeu, "pois somos muitos." E ele implorou a Jesus repetidamente para não mandá-los para fora da área. Uma grande manada de porcos estava pastando na encosta próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, deixa-nos entrar neles." Ele deu-lhes permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 em número, correu pela ribanceira íngreme para o lago. Quando chegaram a Jesus, viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios, sentado ali, vestido e em seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que tinha acontecido com o homem possuído pelo demônio e contaram sobre os porcos também. Então o povo começou a implorar a Jesus para deixar sua região. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava possuído pelo demônio implorou para ir com ele. Jesus não o deixou, mas disse: "Vá para casa, para o seu próprio povo, e diga a eles o quanto o Senhor fez por você, e como ele teve misericórdia de você." Então o homem foi embora e começou a contar na Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todas as pessoas ficaram maravilhadas. Grandes multidões da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém. A situação era perigosa, porque os 2 homens eram tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. Eles eram conhecidos e temidos pelo público em geral.
Os demônios, como Satanás, rapidamente reconheceram o status de Jesus como o Filho de Deus, conforme narrado em Mateus 4, versículos 3 a 6. Este é um título que os discípulos eventualmente usarão quando desenvolverem uma melhor compreensão de sua singularidade como aquele que o Pai revelou ser seu Filho amado. Chegando a Mateus 16, versículo 16, Mateus 14, versículo 33, Mateus 3, versículo 17 e Mateus 17, versículo 5. Mas vindo dos demônios, o uso do título anuncia seu reconhecimento de que outra fortaleza de Satanás, o mundo espiritual, está sendo invadida pelo entendimento. Eles continuam sendo demônios. Conhecer Jesus, mas odiá-lo é demoníaco. A pergunta que os demônios fazem a Jesus pode ser dura e gentil, dependendo do contexto. Em Marcos 1, versículo 24, é apresentada de uma maneira odiosa e temerosa. O título Filho de Deus provavelmente deve ser entendido em seu sentido mais rico. Os demônios reconhecem Jesus não apenas em termos de seu poder, mas também de sua pessoa. Ele era o Messias, o Filho de Deus. A segunda pergunta indica que as hostes demoníacas serão torturadas e rejeitadas eternamente, como em Judas 6. Ao fazer a pergunta, eles reconhecem que Jesus é aquele que executará esse dever judicial no tempo determinado, portanto, Rei do Filho de Deus. O fato de Jesus estar limitando suas atividades antes do tempo determinado indica que a expulsão de demônios por Jesus era um sinal de que o reino estava se aproximando. Esses demônios parecem estar bem cientes de um tempo predeterminado para o julgamento das tropas de Satanás. O que você quer com o Filho de Deus? Eles gritam. Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Isso prenuncia a chegada do reino, bem como a invasão e conquista das fortalezas de Satanás. Apesar do fato de que a hora do julgamento final aguarda o retorno de Jesus em glória, como em Mateus 4, versículo 17 e Mateus 12, versículos 28 a 34, os demônios imploram a Jesus para aceitar sua proposta, o que ele faz. Depois de receber permissão de Jesus, os demônios deixam os homens e entram no rebanho de porcos. Quando os demônios entraram no rebanho, os porcos enlouqueceram e correram de um penhasco para o mar da Galileia. Ironicamente, a tentativa dos demônios de evitar a punição eterna levou à destruição de seus anfitriões terrestres. Jesus não tinha razão para não aceitar a proposta deles, pois ela servia aos seus propósitos. Primeiro, resultou na libertação dos homens dos demônios. Segundo, os porcos eram criaturas impuras de acordo com a tradição judaica, portanto, um emblema apropriado e um refúgio seguro para os demônios. Terceiro, aceitar a proposta deles não alterou o destino final dos demônios no dia do julgamento. Portanto, Jesus aceitou a proposta deles, pois os demônios estavam essencialmente fazendo o trabalho de Jesus para ele. Mais importante, Jesus não estava pecando ao aceitar a sugestão dos demônios. Por outro lado, o encontro de Jesus com Satanás no deserto foi completamente diferente. Se as exigências de Tons, ele seria levado à desobediência. Como resultado, Jesus repreendeu Satanás com as Escrituras e se recusou a ceder às suas exigências. Esta é a principal distinção entre os dois casos. A petição dos demônios em Mateus 8 não levou Jesus a pecar, enquanto as exigências de Satanás a Jesus tinham a intenção de levá-lo a pecar. Os demônios imploraram para serem enviados a um rebanho de porcos próximo, o que não seria uma ideia desagradável para os judeus que consideravam porcos e demônios da mesma ordem. Jesus alertou seus discípulos para não lançarem pérolas aos porcos, como em Mateus 7, versículo 6. De acordo com Pedro, os falsos mestres são pessoas que retornarão à sua natureza pagã, como em 2 Pedro 2, versículo 22. No entanto, como a costa oriental do Mar da Galileia como uma área gentia, esta não era um rebanho selvagem, mas porcos sendo criados para eles por volta de 2000,
como em Marcos 5, versículo 13. O pedido dos demônios para entrar nos porcos tem um propósito adicionalmente mortal. Demônios são conhecidos por infligir dano e agonia à criação de Deus e fazer todo o possível para alimentar a hostilidade contra Jesus e sua invasão da fortaleza de Satanás, como em Mateus 17, versículo 14 a 20. A destruição dos porcos leva os gentios da região a pedir que Jesus vá embora, como em Mateus 8, versículo 34. Este versículo revela o caráter pecaminoso da humanidade. Jesus tinha acabado de expulsar demônios de 2 homens e enviado os espíritos malignos para uma manada de porcos, que correram em direção a um penhasco e para o mar, onde se afogaram. Quando os pastores contaram o que aconteceu com os habitantes da cidade próxima, toda a comunidade ficou furiosa com o Salvador. Qual era o problema principal deles? Era a potencial queda econômica e perda de negócios. Eles estavam mais preocupados com seu bem-estar econômico do que com sua saúde espiritual. Quando viram Jesus se aproximando da cidade, pediram que ele fosse embora. Infelizmente, somos culpados do mesmo erro. Nós nos acostumamos a viver com o pecado e não queremos pensar em quem. O final desta história é significativo em sua totalidade. Mostra mais uma vez que o ministério de Jesus não se limita aos judeus, mas prefigura a missão aos gentios. Também mostra que a oposição a Jesus não é exclusivamente judaica. Nesse sentido, confirma que os oponentes em Mateus não são escolhidos com base na raça, mas de acordo com sua resposta a Jesus. Sentando-se em nossa propensão ao pecado e resistência em permitir que Deus o remova, especialmente se implicar na perda de prazeres ou renda, está profundamente enraizado nas Escrituras. A Bíblia frequentemente aborda o conflito entre desejos terrenos e obediência a Deus, em Mateus 6, versículos 19 a 24, que não podemos servir a Deus e às riquezas. Este ensinamento destaca a ideia de que a lealdade ao pecado e a busca por ganho material podem nos afastar de Deus. A história dos Gadarenos, onde os habitantes preferem sua economia baseada em porcos a Jesus, ilustra um padrão recorrente nas Escrituras, onde as pessoas frequentemente escolhem interesses mundanos em vez do que é espiritualmente certo. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo exorta os cristãos a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas a serem transformados pela renovação de suas mentes para que possam discernir a vontade de Deus. Isso sugere que a resistência ao pecado e a transformação espiritual são fundamentais para a fé. O ministério de Jesus se estendendo aos gentios é um tema central no Novo Testamento. Efésios 2, versículos 11 a 18, discute como Cristo removeu a barreira entre judeus e gentios, criando em si mesmo um novo povo. Essa inclusão dos gentios na promessa de salvação reflete a universalidade do amor e da misericórdia de Deus. Isso reforça a ideia de que a oposição a Jesus e sua mensagem não se baseia em etnia ou origem cultural, mas na disposição do coração de responder a ele. A narrativa em Mateus também destaca que a oposição a Jesus transcende barreiras raciais e culturais. Nos Atos dos Apóstolos, vemos que o Evangelho se estende além das fronteiras judaicas, alcançando várias culturas e povos. Em Atos 10, por exemplo, Pedro tem uma visão que o leva a entender que o Evangelho é para todos, não apenas para os judeus. Isso demonstra que a mensagem de Jesus inclui arrependimento e conversão a Deus. Portanto, o episódio dos Gatorines e as lições subsequentes destacam um princípio-chave do cristianismo. A salvação e a verdade de Deus estão abertas a todos, e o verdadeiro obstáculo é a relutância humana em abandonar o pecado e seguir a Cristo.
Esta verdade desafia os seguidores de Cristo a examinar suas próprias vidas, prioridades e lealdades, alinhando-as com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Concluindo, nossa pergunta do dia é: quando você sentiu a presença de Deus pela primeira vez? Inscreva-se no canal. Sinta-se à vontade para assistir a outros vídeos no canal Narrativas da Bíblia. Que Deus o abençoe.